O PSG tá apostando em um time mais jovem e sem muitas estrelas para essa temporada, tá funcionando e eles acertaram em cheio na contratação do meia João Neves, que jogava pelo Benfica, que ainda tem muita coisa para mostrar e que pode estourar aí no futuro. E hoje a gente vai ver alguns casos bem parecidos, né, de jogadores que podem estourar, começando então pelo próprio João Neves, ele que é cria do Benfica, onde inclusive jogou a última temporada por lá e foi cotado em gigantes da Europa, mas acabou indo parar lá no PSG. Mas quando tu olha o currículo do mano, do João Neves, e o tanto que ele é bom, tu percebe que ele não é um jogador pra estar no PSG. Não desmerecendo o PSG, faz uma grande temporada, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Ele é um meia extremamente criativo e muitas vezes goleador, cara. Ele me lembra muito o Bruno Fernandes, sabe? Um meia muito ofensivo, que se infiltra muito bem dentro do campo adversário e que chega distribuindo gol a rodo pros seus companheiros de time. No Benfica, por exemplo, os seus números eram muito bons, tendo uma média muito boa dentro de campo, ainda mais para um jovem de apenas 20 anos de idade, né? Que tá no começo da carreira e que já é muito promissor pro futuro. Honestamente, meus amigos, quando saiu a notícia que o PSG queria contratar o João Neves, eu logo coloquei o pé atrás, pois o PSG é uma máquina de queimar promessas e bons jogadores, né? Aí tu pensa, qual outro clube queria contratar o João Neves? Exatamente, foi uma briga pelo PSG e o Manchester United. Mas vendo a situação hoje em dia dos dois clubes, meus amigos, foi melhor ele ter ido pro PSG mesmo, que, como eu falei, vive uma grande fase, tá vivendo uma grande temporada e tá sendo cotado aí a ganhar a Liga dos Campeões, o que não é nenhum exagero pra mim. E o João Neves, ele tá jogando muita bola lá no francesão. Na realidade, ele é o melhor meia ao lado do Vitinha, sendo pra mim, cara, até melhor do que o outro português. É um jogador que parece muito maduro pra idade que ele tem. Detalhe, ele tem apenas 20 anos de idade e ele faz mais de uma posição ao mesmo tempo, subindo como um meia e descendo como um primeiro volante, fazendo papéis ofensivos e defensivos perfeitamente dentro de campo. Pra mim, não é absurdo algum falar que hoje ele já é um dos melhores meias da atualidade. Ninguém fala no cara, mas ele tá ali, tá ligado? Mas por ter apenas 20 anos de idade, com certeza também tem muito espaço pra evoluir e ser até mesmo o melhor meia das próximas temporadas. Potencial ele tem, resta saber se ele vai conseguir manter esse nível que ele tá hoje em dia. Lembrando que a gente tá priorizando jogadores com pelo menos 23 anos de idade, uma idade muito boa pra gente fazer essa análise aqui, beleza? O próximo da lista é mais um jogador do Paris, que é o Désiré Doué, cara. O Doué, meus amigos, tem apenas 19 anos de idade e tava lá no Rennes da França até chegar no Paris Saint-Germain nesta temporada, se eu não me engano, e digamos que foi um baita acerto do Luiz Henrique, técnico do PSG, que, como eu falei no início do vídeo, cara, ele queria um time mais modesto do que o normal para essa temporada e fez essa jogada pegando o Doué do absoluto anonimato. Ele é um ponto esquerda de origem, o que me surpreende, já que o PSG só nessa posição tem 3 jogadores, o Dembélé, que é ambidestro e faz as duas pontas ali, o Barcola e o Kvaratskhelia, que chegou mais recentemente, mas o Luiz Henrique diz que isso não é nenhum problema para ele. O Doué obviamente é um reserva, mas parece que toda vez que esse cara entra dentro de campo, alguma jogada acaba resultando em gol, ou sei lá, cara, em uma assistência para ele. Não é à toa que ele tem 9 gols e 11 assistências na temporada, contando todas as competições que ele joga, o que é realmente impressionante, tendo em vista que o cara é só um reserva, tá ligado? O reserva do reserva do reserva. Ele geralmente entra no lugar do Barcola, mas ele não vai propriamente pra esquerda, tá ligado? E sim jogando mais recuado, como um meia mesmo, abrindo jogadas pro Kvaratskhelia, que faz a ponta esquerda no lugar do Barcola. Mas se precisar jogar na esquerda, também não é nenhum problema pra ele. Ele também é um destaque jogando nessa posição. Inclusive, ele marca mais gols jogando por ela, mas o cara também faz muitas outras posições. Talvez o único empecilho pra ele seja o fato do PSG já ter 2 jogadores disputando essa posição, mas ele é um jogador muito versátil, com certeza terá mais minutos no futuro, fora que ele tem apenas 19 anos, como eu falei, o que significa que ele tem muito tempo aí pra evoluir e quem sabe até no futuro tomar essa posição aí que é do Barcola hoje em dia. Fica de olho no nome desse moleque, cara, certamente um dos mais promissores pro futuro e desse vídeo aqui também. E olha, se tu tá gostando do vídeo, deixa teu like, isso é super importante, esses vídeos dão um trabalhão pra nós aqui, então teu like vai contribuir demais. E falando de promessa, o City já teve diversas promessas em suas mãos, né, como foi o caso do Jeremy Frimpong, que hoje tá lá no Bayer Leverkusen, o Cole Palmer, que tá no Chelsea, e o Brahim Diaz, cara, que hoje tá no Real Madrid. E hoje eles têm mais uma promessa, que é o Nico Riley, de apenas 20 anos de idade. Tu muito provavelmente não faz ideia de quem seja esse cara e deve até se perguntar, tá, Caio, mas quem é esse mano? Muito por conta que ele mal entra nas partidas em que o City joga, mas quando ele entra, meus amigos, ele joga bem melhor do que muitos outros jogadores do elenco, o que não tá sendo muito
difícil, esse elenco do City tá uma merda. E outra coisa, meus amigos, agora que o City tá com mais de 4 jogadores no departamento médico, né? Cara, jogaram macumba no meu clube, ele tá sendo mais utilizado do que o normal e vem demonstrando um futebol de alto nível. Não é à toa que alguns clubes, como o Chelsea, por exemplo, e também o Tottenham, estão de olho no inglês, o que não é brincadeira, cara. O moleque realmente joga muita bola. Se tu assistir uma partida desse moleque, desde as categorias de base, parece uma maturidade que, pô, tu não vê em todos os jogadores hoje em dia, tá ligado? Ele é um meia muito, mas muito ofensivo, mas o Guardiola, ele ama mudar os jogadores de posição, né? Deixou então o Nico Riley um pouco mais versátil que o normal, com ele fazendo praticamente todas as posições possíveis, cara. No City, cara, ele já jogou de volante no lugar do Rodri, de lateral no lugar do Vardiol, que hoje tá jogando por lá. Vardiol, que é zagueiro e virou lateral, olha só, né? E até mesmo de meia no lugar do Kevin De Bruyne ou do Kovacic ali como 8, né? Fazendo essas posições com uma qualidade, meus amigos, gigantesca. Parece que o cara tá fazendo aquela posição há muito tempo, sabe? Lá ele. Mas eu diria que a melhor posição pra ele é na volância, justamente por ele ter 1,93 m de altura. O mano é muito alto. E manter um controle de bola, cara, precisa sim de uma altura desse tamanho. Não é à toa, cara. O Rodri, se eu não me engano, ele tem 1,90 ou é 1,91 ali. Ele é o segundo mais alto do elenco do City e ele tem uma posse de bola impressionante, um controle impressionante. E, cara, o Nico Riley, ele chega perto disso, tá ligado? Obviamente não no nível do Rodri, hoje no mundo não tem ninguém no nível do Rodri, mas você entendeu. Ele já soma 4 gols e 2 assistências na temporada, mas é aquela, né, meus amigos? Ele raramente entra nas partidas, mas toda vez que é escalado, joga, mas tipo assim, joga muito bem, tá ligado? A questão é, será que o Pep Guardiola, ele vai dispensar o Nico Riley, assim como dispensou o Cole Palmer pro Chelsea? Fica então a questão, mas eu não tenho dúvidas alguma que ele vai ser um baita jogador, não importa em qual clube ele vai estar no futuro. E o próprio Guardiola falou que com a decadência dos medalhões, tá? Ele não falou exatamente assim, mas beleza, ele conta com o Nico Riley pra isso, pro futuro, e vamos ver o que realmente vai acontecer. Eu espero que o moleque permaneça no City, é um baita jogador. Falando em baita jogador, o próximo da lista é o espanhol barra holandês barra qualquer outra coisa, Huijsen do Bournemouth. Ele que um tempo atrás estava jogando na Roma, mas acabou indo parar do nada lá na Premier League, após o Bournemouth pagar 15 milhões de euros por ele, onde digamos, meus amigos, que valeu muito a pena, né? O Huijsen, desde a Roma, ele se destacou pra caramba na zaga, muito por conta da sua altura de 1,97 m, cara. O mano é um gigante, o que dá a ele uma grandíssima vantagem contra atacantes mais altos, a exemplo do próprio Haaland, que ficou no bolso do espanhol em uma partida pela Premier League nessa temporada, onde inclusive o Citão perdeu e, cara, não quero mais falar dessa temporada não, tá? Tá uma desgraça. Mas nem é isso que atrai muito no moleque, tá? Mas sim o poder de desarme que ele tem, a la Maldini. Exatamente. O Huijsen tem um desarme extremamente preciso e muito limpo, indo diretamente na bola, raramente fazendo falta em lance para cartão amarelo, tanto que em 25 partidas na atual temporada, ele só soma 2 cartões amarelos, mostrando que ele é um mestre quando o assunto é desarme preciso mesmo. Mas não só isso, tá, cara? Como ele se destaca também na saída de bola e em lançamentos precisos para o meio da área ali. Isso obviamente já influenciou pra caramba no seu valor de mercado e ele saiu de 15 milhões de euros para simplesmente 50 milhões de euros contando, o que para o Bournemouth tá pouco ainda. Os caras provavelmente vão fazer ele assinar outro contrato para aumentar ainda mais esse valor. Com certeza ele também será disputado na próxima janela de transferências de verão, principalmente entre o City, Real Madrid e Bayern de Munique, 3 clubes que já demonstraram interesse no Huijsen e que estão sofrendo na zaga, né, cara? Recontratando o Huijsen, cara, é certo que a zaga ela vai estar segura por algumas temporadas, ainda mais considerando que ele só tem 19 anos ali. Ele também fez recentemente sua estreia pela seleção espanhola e o técnico Luis de la Fuente falou que o Huijsen ao lado do Pau Cubarsí vão ser grandes estrelas pro futuro. E olha só, né, meus amigos, Huijsen e Pau aí na zaga da Espanha, negócio perfeito. Resta saber para qual clube ele vai no futuro, mas independente disso, ele tá muito bem encaminhado aí, com certeza vai ser um zagueiraço. Quem também parece estar bem encaminhado é o Ângelo Stiller do Stuttgart. Ele que um dia já foi do Bayern de Munique, detalhe, tá? Ele foi da base, mas hoje tá jogando pelo Stuttgart lá na Alemanha, na Bundesliga, e vem se destacando bastante nessa temporada. É um jogador muito, mas muito interessante. Ele é o jogador mais velho aqui da lista, com 23 anos de idade, novinho ainda, né, cara? Mas não se engane, o cara realmente é muito, mas muito bom de bola e deixa no chinelo muitos volantes da atualidade, a exemplo do Caicedo do Chelsea e até mesmo o Camavinga do Real Madrid, que pra mim é um dos jogadores mais subestimados que existe aí na atualidade. Pra mim não é exagero algum falar que esse cara tá acima de muitos, mas muitos jogadores nessa posição. Não é à toa que seu mercado
convocado. Ele inflou muito, cara. Subiu de nível e ele tá sendo buscado pelo Bayern de Munique, PSG, Manchester United e até mesmo o Arsenal. E também há boatos, que aí eu não sei se é verdade ou não, que o Real Madrid também quer a sua contratação, o que eu acho bem difícil, tá? O Real Madrid já tem o Tchouaméni, também o Camavinga, também tem o Valverde que faz 1 trilhão de posições ao mesmo tempo, mas é isso aí. Ele é um belo volante, sabe lidar muito bem com a pressão alta de grandes times e é incrível como ele sai de situações complicadas de uma maneira muito fácil. Sabe o Rodri, cara? Bom, ele é uma espécie de mini Rodri, um jogador muito maduro para ter só 23 anos de idade. Sem contar que ele também é muito versátil, fazendo todas as posições da meiuca e às vezes faz um bico de lateral esquerdo ali, se precisar, né? O que o homem tem de feio, meus amigos, ele tem de bom de bola, tá ligado? A temporada dele é mais do que excepcional e eu digo com propriedade que hoje ele é um dos melhores volantes do planeta Terra nesse esporte. Espero ver ele em um time grande já na próxima temporada. Vamos ver o que acontece, mas fica de olho no Ângelo Stiller, cara. É um jogador que é feio, mas o cara joga muita bola, o futebol dele é lindo. E a gente fecha essa lista no que pra mim é o jogador mais promissor para o futuro, que é o Miller Lewis Skelly lá do Arsenal, cara. O Lewis Skelly, cara, é com certeza um dos jogadores mais maduros que a gente tem hoje em dia, saca só. Ele é cria da base do Arsenal e o Mikel Arteta, técnico dos Gunners, né, elogia o moleque desde o dia em que ele subiu da base pro profissional, dizendo que ele é um jogador extraordinário e ele não mentiu. Ele é um lateral esquerdo de origem, mas parece que é uma posição de fachada, tá ligado? Principalmente quando tu olhas o perfil do cara e o mapa de calor que ele tem. Ele transita de lateral para o meio e também para o ataque, mostrando uma versatilidade impressionante para quem tem apenas 18 anos de idade. O Arteta confia muito no moleque, tanto que em um jogo importante contra o Manchester City lá no Emirates Stadium, ele jogou como se fosse um veterano, tá ligado? E até marcou um gol ali contra o City, sacramentando então em uma goleada impressionante, né? Eu chorei nesse dia, e até mesmo provocando o Haaland, fazendo a mesma comemoração que o norueguês fazia. Ele foi então convocado pela primeira vez também pela seleção inglesa e já na estreia marcou um gol muito importante, não só o seu primeiro gol pela seleção, né, até porque foi a primeira convocação dele, mas também, cara, um dos primeiros da seleção inglesa agora com essa nova era aí comandada pelo Thomas Tuchel. Tuchel que inclusive falou que adorou o jeito do Lewis Skelly, dizendo que ele é um jogador geracional, eu não sei disso, tá ligado? E que em todo esse tempo treinando grandes clubes, nunca vi um jogador tão maduro para a idade que ele tem. Inglaterra que tá criando jogadores muito promissores, como é o caso aí do Kobbie Mainoo, do Nico Riley, agora aí com o Lewis Skelly, né? Tem também o Rico Lewis ali do City, mas esse aqui dispensa apresentações, esse moleque é muito ruim. Com certeza os moleques vão chegar voando aí pra essa próxima Copa do Mundo, e o Lewis Skelly, cara, que já tá bem guardado no Arsenal, com certeza os Gunners vão querer mantê-lo no elenco por mais algumas temporadas. O moleque com certeza vai virar titular em algum momento, e o Arteta confia plenamente no moleque, afirmando que ele vai ganhar mais minutos no futuro, e é isso aí, cara, o moleque realmente é o mais promissor aqui dessa lista, disparado mesmo. E esse vídeo eu quis priorizar jogadores de 23 anos pra baixo, tá? Então ficou faltando alguns jogadores ainda, mas é claro que não dá pra pôr todo mundo que é muito promissor, né? E antes que você me pergunte, tá, Kai, mas cadê o Arda Güler? Cadê o Yamal, o Cubarsí, o Estevão? É que, cara, praticamente eles meio que já são a realidade, sabe? Com certeza vão se firmar no futuro também, e esses jogadores que eu falei aqui, meio que eles ainda estão engatinhando ali para uma carreira um pouco mais encaminhada. Então o vídeo foi esse, agradeço por você ter assistido até aqui, e se você gostou não custa nada deixar o like, isso super ajuda o meu trabalho de verdade, cara. Você contribuindo com o like aí já tá me ajudando muito. E outra, a gente tá abrindo agora o Seja Membro, então se tu quiser se tornar membro do canal por um valor fichinha, cara, um valor tipo assim, que você paga num pão, tá ligado? Você vai me ajudar demais também, e vai ter alguns benefícios, como receber os vídeos antes, receber vídeos exclusivos com as minhas opiniões e tudo mais. Então dá uma olhada, tá bem interessante. Segue também o FUTDAY nas redes sociais, cara, @FUTDAY010. A gente também tá com um trabalho incrível por lá, você com certeza não vai querer perder. Tamo junto e até a próxima. Fui!